lembrando que... O que eu ia lembrar? Que essa é uma oportunidade destinada a proponentes da cidade do Rio de Janeiro. Algumas inscrições foram feitas de outros municípios, até de outros estados, mas isso não vai se perder porque acaba sendo uma boa discussão sobre linguagem de projeto, uma boa discussão sobre prática de projetos também. Vamos aqui compartilhar a nossa telinha. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só dar um socorro aqui. A galera está tentando entrar e não está conseguindo. Eu vou só socorrer aqui uma pessoa. Eu tinha habilitado o horário até as 19 horas, já são 19h03. Eu vou botar até 19h30. Afinal de contas, é Rio de Janeiro. Tem aquela questão da pontualidade que a gente conhece. Nem todo mundo gosta, né? Mas é assim que a banda toca por aqui. Eu vou pedir também, até para a questão do direito de imagem e voz de vocês, para que vocês escrevam as perguntas no chat e eu vou respondendo ao longo do encontro, tá? Não consigo. A nossa amiga aqui que estava tentando entrar não vai conseguir porque já começou a sessão. Estranho, outra vez eu consegui. Enfim, vamos então compartilhar a nossa tela aqui. Peço então, mais uma vez, para que vocês compartilhem as perguntas que aparecerem no chat e a gente vai respondendo conforme elas forem aparecendo. Então, este aqui é o papo sobre o FOCA. Não sei se vocês conseguem já visualizar. Não é esse, é esse aqui. Agora sim, vou apagar essa aqui. Sai daí. Um aviso, né? Tem uma capinha aqui bonitinha, dizendo para vocês também que eu vou mandar esse material, um link para que vocês baixem esse material depois. Então, não precisem enlouquecer nas anotações, porque tudo isso vai ser mandado posteriormente. Um aviso, os apontamentos aqui realizados são opiniões pessoais sobre o edital em si e não passaram por supervisão ou checagem da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura do Rio ou da organização do FOCA, e é recomendável, e eu faço isso também, acompanhar os conteúdos que eles disponibilizam nos canais da SMC e também checar as informações por e-mail. Muita coisa que eu vou tratar aqui, eu chequei pelo e-mail e eu acompanhei pelas lives do YouTube e tentei trazer aqui algumas coisas que eu achei que ficaram faltando, para que vocês possam ter essa experiência aqui como uma coisa que acrescente ao estudo que vocês estão fazendo. Uma das coisas que a gente não vai ter nos materiais da Prefeitura é o que eu vou falar agora. O Fomento à Cultura Carioca não foi lançado entre os anos de 2017 e 2020, também conhecido como Governo Crivella. A última edição realizada com êxito foi a de 2015, que circulou os projetos no ano seguinte. Então, todo mundo que ganhou recebeu seus pagamentos e pôde circular com o projeto no ano seguinte. No ano de 2016, o programa foi lançado, selecionou propostas, mas os pagamentos não foram efetuados. À época, existia uma cláusula de disponibilidade financeira no edital que protegeu a prefeitura de processos cíveis. Só que a mesma cláusula não existe na atual versão. Então, eu pedi para que uma advogada revisasse o edital de 2016 e o de agora, e a conclusão que se tem é que a prefeitura está desprotegida quanto a isso. Então, a perspectiva é de pagamento desse prêmio, desse edital que está sendo lançado. Eu estou falando isso muito diretamente porque essa abordagem a esse evento que ficou conhecido como calote, isso é evitado naturalmente pelas pessoas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que algumas pessoas, talvez que estejam aqui, talvez participaram daquela época, escreveram projetos e sofreram com esse não pagamento. É importante fazer esse esclarecimento. Não é para remoer nenhum tipo de passado, não. É para olhar para o futuro. Mas, se quiser remoer passado, a gente remoe, não tem problema nenhum também. Vamos lá. Impactos, também uma coisa que é importante falar. O FOCA tende a ter um impacto inferior na produção cultural carioca do que as ações da Lei Aldir Blanc realizadas em 2020, por conta do volume de recursos investidos. Então, a Lei Aldir Blanc tinha uma parcela administrada pela Prefeitura expressiva, tinha uma outra parcela que também atendia a capital administrada pelo Estado, e isso tudo causou um impacto necessariamente maior ao que causará o FOCA. E é importante falar isso porque também a comunicação da Prefeitura tenta inflar um pouco os impactos, os efeitos, e faz parte da comunicação em busca de um resultado. O que se busca quando se
divulga, se faz um bom trabalho, que, aliás, tem sido feito, se busca um número grande de inscrições para que se chegue na mesa do prefeito e fale, olha o tamanho da demanda, preciso de mais verba. Faz parte do jogo também. O que é fundamental para que os projetos sejam aprovados? A clareza e a fundamentação do projeto, de acordo com os critérios que são divulgados, e a gente vai tentar desvendar alguns deles daqui a pouco. A capacidade de realização da equipe técnica apresentada e a coerência e fundamentação de cronograma e orçamento. Então, esse conjunto, esse trio, né, essa tríade, ela é fundamental para que o projeto seja aprovado, ou, no mínimo, para que você envie o projeto com alguma segurança de que você fez o seu melhor. E nem todos os projetos, porque esse é um edital bastante competitivo, vários bons projetos ficarão pelo caminho. Não é porque o seu projeto não passou agora que ele não tem qualidade. A diferença é muito discreta. E os 20 milhões investidos agora não têm capacidade de dar conta da demanda de produção cultural da cidade do Rio de Janeiro. As linguagens, e aqui a gente está falando da linha 1, tem o teatro, as artes visuais, as artes urbanas e arte pública, né, uma mesma linguagem, cultura popular, música, literatura, infância, dança, circo. E aqui a gente tem linguagens que são híbridas, que podem comportar várias expressões artísticas. E é uma coisa para a gente pensar. Infância, dança não é híbrida, né? Tudo bem, dança é dança. Mas vamos lá. LGBTI, arte antirracista e pesquisa e inovação. É uma reflexão que eu quero ter com vocês sobre atalhos, que a gente vai desenvolver aqui ao longo do encontro. Ok? Deixa eu só dar uma boa noite para quem eu não dei boa noite, porque agora temos 29 pessoas, entre elas a Rebeca, a Júlia, que eu tenho o prazer de reencontrar, a Gabriela, que faz parte do nosso staff. Qualquer dúvida, vocês podem também reclamar com ela. Reclamações também podem ser encaminhadas à Gabriela, no privado, por favor, para a gente preservar aqui a nossa reputação. Outra pessoa aqui para eu saudar, além dessas que eu citei. Algumas pessoas que não estão com a câmera ligada, mas tá certo. Pode fazer, não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui para a nossa exposição. Critérios de seleção. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é isso, né? Excelência, singularidade ou ineditismo da proposta é o que pontua mais. O que, na minha opinião, é isso? Você pensar em projetos inovadores, com uma fundamentação de conteúdo que comprove a sua excelência, que propõe algo que nunca foi feito ou que é incomum. Quando se tratar de material não inédito, você precisa reforçar o que vai ser diferente a partir dessa nova circulação. Então, poxa, Eduardo, eu já tenho uma peça, ela fez um sucesso, eu tenho um espetáculo de dança, e eu acho que super vale a pena, o público gostou, eu acho que merece. Ele cai na questão do ineditismo? Não necessariamente. Você pode apresentar esse projeto para um outro público, em outros espaços culturais, de uma outra maneira. Então, você tem que fundamentar o seu ineditismo a partir daí. Ele não passa a ser um material inédito. Quando é uma coisa que nunca foi feita, aí é mais fácil. E você pode ligar esse ineditismo a uma questão mais contemporânea que ele traga, a uma demanda de discussão social que ele tem. Tudo isso você pode trazer para a redação do seu projeto. Então, a gente vai ver esses critérios de seleção. E a minha sugestão no bloquinho que vocês têm agora, na mesa de vocês, que eu posso ver, é que vocês anotem esses pontos e pensem nesses 6 pontos no momento que vocês escreverem o projeto, aonde está a excelência, aonde está o outro item que eu vou falar agora, que é as estratégias de democratização do acesso à cultura, de formação de público ou caráter multiplicador, que vale 15 pontos. Todo ponto aqui é necessário. Tá? A gente vai ter pessoas cuja diferença entre ser premiado e ser suplente será por décimos. Então, não despreze todo e qualquer ponto. Democratizar, quem me conhece já conhece essa fala, necessariamente, tem um erro de revisão aqui, depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês, tá? Que eu não posso passar para a posteridade como alguém que escreve necessariamente com um S só. Mas vamos fingir que isso não aconteceu. Democratizar precisa necessariamente expor como segmento, expor
como segmentos historicamente excluídos terão acesso ao projeto. Então, como é que esse público, que não costuma ter acesso a esse evento, vai chegar? Isso não necessariamente é o ingresso gratuito. Você pode pensar numa formação de público, você pode pensar num vínculo com a rede pública de educação, você pode pensar num vínculo com instituições de prestação de serviço, como ONGs. E caráter multiplicador pode ter relação com produtos extras do seu projeto, como palestras, oficinas, seminários e roda de conversa. Conta pontos nesse sentido, prestem muita atenção nisso, prever espaços e aparelhos de cultura da própria prefeitura, tá? Em todos os cantos da cidade. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha com literatura e que não vai na biblioteca de Campo Grande, na Zona Oeste. Ah, não, eu moro aqui na Tijuca, na Zona Sul, eu não vou. É um aparelho da prefeitura, precisa ser atingido pela programação da prefeitura. Então, você conta pontos quando você tem uma distribuição ampla pelo território. Eu posso trazer projetos, uma pergunta que é muito comum, para o Teatro Glaucio Gil, que é do Estado. Eu posso fazer um projeto que vai circular num teatro privado? Pode. Mas, na minha opinião, conta pontos decisivos você colocar, e isso está no formulário, inclusive, os aparelhos da própria prefeitura. Tá? E mais uma coisa que eu vou adiantar aqui. Não há necessidade, todo projeto cultural enviado, seja um espetáculo de dança, uma peça de teatro, uma contação de história, todo e qualquer projeto pode ter uma outra coisa, que a gente chama de outro produto, que pode ser uma mera roda de conversa. Você já criou um outro produto. Ele já passou a ter aquele caráter multiplicador que conta pontos aqui. Tá? E como é que eu somo mais pontos com esse caráter multiplicador? Basta dizer que é uma roda de conversa? Não, você pode, por exemplo, sugerir uma pauta para essa roda de conversa. Se eu vou propor uma oficina, qual é o planejamento dessa aula? Você passa a dar sustentabilidade a esse segundo produto que você propôs. Temos aqui no chat uma pergunta. A gravação vai ficar disponível? Pergunta a Pamela. Sim, vai ficar disponível. Eu vou mandar depois no e-mail geral para todos e todas vocês. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar também no formulário. Terceiro critério de seleção: clareza, objetividade, articulação e coerência dos elementos constitutivos do projeto. O que é isso? É você saber descrever o que vai acontecer. Todo mundo sabe, você sabe muito bem como é que é o seu projeto. Então, você não precisa prestar muitas satisfações para si próprio. Só que tem uma outra pessoa, tem um interlocutor, ele precisa conhecer coisas que você já está careca de saber, mas esse interlocutor não sabe. Então, essa clareza, essa objetividade, e quando a gente fala objetividade, a gente está falando em números, a gente está falando em atendimentos, mas como é que eu vou saber quantas pessoas eu vou beneficiar? Você vai estimar, pelo menos. Articulação e coerência dos elementos constitutivos, ou seja, eu tenho uma equipe eu tenho um projeto que discute a situação da mulher, a situação de opressão feminina. Eu olho a minha ficha técnica, só tem homem. Ali está presente uma desarticulação de elementos constitutivos. Eu estou com um projeto que tem uma determinada pauta, mas internamente aquilo ali está desconstruído. Tá? Então, se eu tenho um projeto que, por exemplo, dando aqui o exemplo que eu citei, cite o feminismo, você não pode ter nenhum homem, de preferência nenhum, no máximo um, né? Ali escondido, de preferência. Então, isso tudo esse domínio de informações objetivas, número de eventos, quantidade de público e também a conexão da proposta com os produtos oferecidos. E atenção ao processo de preparação do evento. Então, o que também te faz ganhar clareza? Você descrever com muita calma, com muito detalhamento, como você vai preparar esse evento. Como é que é esse evento antes que ele vá à cena, antes que ele vá à galeria, antes que ele vire filme, antes que ele vire música, antes que ele vire pesquisa. Quais são os tijolinhos que você vai colocar ali? Tá? Temos aqui algumas perguntas. A nossa amiga Júlia está falando que a amiga não está conseguindo entrar. Fechou. Se ela já tem o ingresso emitido, Júlia, ela vai conseguir entrar. Demora um pouquinho para o sistema reconhecer, mas ele inevitavelmente reconhece. Algumas pessoas precisam baixar o
o programa no celular, quando estão no celular, mas geralmente no computador isso é mais rápido. E a Érica concorda com a questão ali da ficha técnica e debate aqui que a gente está propondo. 15 pontinhos para critérios de seleção. Anote a objetividade, a articulação no seu caderninho e na sua redação, investigue onde está a clareza, a objetividade e a articulação. Tá? E objetividade significa também perder um pouco da emoção que você naturalmente tem com o seu projeto. É normal que as pessoas que sejam artistas tenham emoção, mas é preciso esquecer um pouquinho. A próxima pergunta: envolver escolas municipais pode ser considerado um equipamento público ou apenas os espaços sob coordenação da SMC? Excelente pergunta. O formulário, a gente vai ver daqui a pouco, só relaciona centros culturais ligados à Secretaria Municipal de Cultura. Ah, mas é a mesma prefeitura. Não é mais ou menos assim que os órgãos públicos funcionam, por mais que sejam os mesmos, tá? Então, eu sugiro que você coloque e envolva as escolas municipais de uma maneira, numa espécie de contrapartida. Eu, além dessa circulação nesses espaços, eu estou fazendo mais 5 aqui, beneficiando essas pessoas. Ou então você coloque a escola municipal como público-alvo desse evento que vai acontecer no Centro Cultural, que é cercado de escolas municipais. Então, você pode envolver essa comunidade escolar também. Tá? Então, objetividade, clareza, mais razão, menos emoção. E vamos aqui seguir com o quarto impacto, que é o impacto do fomento na continuidade ou na retomada das atividades artístico-culturais por parte do proponente, tendo em vista a crise gerada pela Covid-19. Então, vale você olhar para o seu coletivo, para os profissionais envolvidos, rememorar quais foram as dificuldades de sustentabilidade, tanto financeira quanto criativa, e apontando o recebimento do patrocínio como um fermento para o momento de transição para o pós-pandemia. Tá? Então, é interessante você pensar que esse patrocínio é um estímulo para que esse coletivo continue seguindo, e é muito difícil, a não ser o cara que trabalha, o executivo do iFood, né? Todas as outras pessoas tiveram prejuízos com a pandemia. A produção cultural não é diferente. Ah, mas eu ganhei a Lei Aldir Blanc, eu ganhei. Pode até ter ganho, mas isso causou um impacto criativo seu. Você perdeu um contato com o público que você tinha, que você jamais vai recuperar. Jamais é pesado, né? Mas enfim. Mas são 2 anos na vida de um artista, isso é muita coisa. Tem pessoas que estão começando, que saíram de uma escola de teatro, de uma universidade, estavam ali com sangue nos olhos e não puderam passar por esse processo. Então, fazer esse mapeamento quase que humano dentro da sua equipe e não ter vergonha de citar as dificuldades, os impactos. Né? Se é para ter emoção, é agora, nesse momento do impacto do fomento na continuidade das atividades. Como quinto critério de seleção, a viabilidade orçamentária, adequação aos valores praticados no mercado, distribuição equitativa da verba entre membros da equipe e prestadores de serviço. Então, eu tenho uma pessoa no elenco ganhando 10 mil e tem outra pessoa ganhando 1.500. Esse orçamento está desequilibrado. Tá? Eu tenho um orçamento que está fora dos valores de mercado. Mas como é que eu vejo os valores de mercado? Daqui a pouquinho a gente vai, quando a gente chegar em orçamento, eu vou dar uma pinceladinha nisso rápido para vocês. Tá? Existe uma tabela, uma pesquisa, que até foi passada por uma colega aqui dos nossos encontros, quando eu dei oficina sobre editais da Funarge, ela passou a atualização dessa tabela da Fundação Getúlio Vargas. Então, você precisa construir um orçamento equilibrado, sem distorções entre membros da equipe e com atenção a alguns dados. Algumas coisas são importantes e se liguem porque elas são meio que cláusulas. Tá? Despesas administrativas não devem passar 15% do total do orçamento. Divulgação e comunicação costumam responder por 25% a 30% do orçamento. Nada fora desses 2 índices, tá? 25% e 30%. É necessário também consultar as tabelas de prestadores de serviço, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então, mas o meu trabalho é muito com escola.
eu vou fazer uma visitação e uma divulgação muito in loco. Eu não preciso anunciar, impulsionar. Precisa porque a prefeitura, na minha opinião, isso é uma opinião, ela espera o retorno institucional. Ela espera que o nome dela, prefeitura, fique aos olhos da sociedade como um ator importante nesse processo de retomada. Então, mesmo aquele evento pequenininho, mesmo aquela contação de história para 50 pessoas, mesmo aquela mostra de curta-metragem do cinema iraniano, tudo isso precisa ter uma divulgação equilibrada no seu orçamento. Isso precisa estar presente também. Ok? A Érica pergunta, se forem funções diferentes por período diferente, esse valor não precisa ser igual. Tem que ser levado em consideração o teto e o tempo de trabalho, exatamente. É só você não criar desequilíbrio entre funções parecidas. Mas é claro que um diretor cênico, uma coreógrafa, vai ganhar mais do que um operador de luz. Com todo respeito aos operadores de luz e som, já fiz isso tudo também. Aí você coloca na planilha as horas de trabalho. Exatamente, você tem ali a unidade que serve de referência para esse cálculo. Vamos dar uma passadinha em planilha também. Ok? Deixa eu só saudar quem entrou. Dando boa noite. 38 pessoas online aqui. Diego Armando, que não é aquele. Daiane Brito, boa noite. E temos também a Bianca, mais uma vez aqui, nos dando a honra da sua presença. Vamos voltar aqui para compartilhar telas. Para quem chegou agora, a gente está pedindo para que, nesse momento inicial, as perguntas sejam encaminhadas por chat e depois, quando eu pausar a gravação, para respeitar o direito de imagem de vocês, a gente vai responder as perguntas fundamentadas oralmente. Sexto critério de seleção, viabilidade de execução do cronograma proposto. Então, aquele Excelzinho que você pensa que é fácil de fazer, não aqui o cronograma, a linha do tempo que você desenha tem que estar coerente com o que você escreveu. Se ele está diferente, se tem alguma coisa diferente, de preferência fundamentado, né? De preferência fundamentado e detalhando mais ainda o que você detalhou na parte escrita. Então, o olhar técnico de quem avalia já é experimentado para saber se esse cronograma é possível. Pô, esse cara vai receber o patrocínio em janeiro, em fevereiro ele já está estreando uma peça inédita. Que tipo de peça é esse? Que tipo de trabalho é esse? E se ele não conseguir pauta? Né? E se tiver algum tipo de dificuldade, como é que vai ser? Né? Então, é importante você ter consciência de que as coisas têm uma construção, levam tempo, e isso precisa estar traduzido no cronograma, que as pessoas acham que é fácil, que é simples, até conta menos pontos aqui, mas conta ponto. E pontos que não devem ser desperdiçados. Ok? A nossa oportunidade vai até o dia 22 de setembro, ali no site feito pelo Oi Futuro. Quem for concorrer no edital do SESC, saúde, gente, vai inclusive identificar, porque o Oi Futuro também desenvolveu o formulário do SESC. Mas tem ali questões diferentes que a gente não vai ver sobre o SESC hoje, mas pode até ser objeto de um próximo encontro aqui. Vamos ver como é que fica a agenda. Lembre-se, por mais que esteja aberto até 22 de setembro, está 27 de agosto, né? Tempo para burro. Não é assim que a banda toca, gente. Então, use o tempo a seu favor para você ficar fazendo sucessivas revisões, tá? E vai salvando, vai colocando coisas e use de fato o tempo a seu favor. Antes de você preencher tudo, você tem que ler o edital e baixar um conjunto de anexos. Uma vez inscrito, você deve acompanhar a publicação dos resultados para poder interpor recursos, corrigir falhas o quanto antes e iniciar o processo de pagamento e assinatura do contrato em caso de seleção. Acompanhe diariamente as publicações das redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. Geralmente, essas atualizações, resultado de não sei o quê, habilitação de não sei o que lá, sai ou segunda ou sexta. Eu vejo todo dia. Mas quem for assim mais dedicado, pode ser como eu, passar ali
na página da Secretaria Municipal de Cultura e consultar aqui o Diário Oficial. Linhas para consultar. Vai abrir um PDF e você vai na parte das ações. Hoje, por exemplo, tive uma excelente notícia. Pagarão aí o edital que eu vou trabalhar do ano passado, que era o edital de arenas e músicas, de projetos de música, né? Só fiquei sabendo disso, só tive esse alívio, que, inclusive, melhorou muito o meu fim de semana, porque eu li o Diário Oficial. E a segunda parte é a parte de atas e editais. E aí vem toda uma série de coisas, assim, todos os despachos de todas as secretarias. Quem tem filho na rede pública sabe qual é a merenda que o filho comeu. E pode ter ali também um resultado da Prefeitura do Rio de edital. Mas o segredo é você acompanhar e para você poder tomar providências práticas quando elas forem necessárias. Entrei no link e não estou conseguindo abrir a inscrição para preencher. O link do edital da Prefeitura do Rio ou o meu? Bom, se você está falando aqui comigo, acho que o meu você conseguiu. O Rubens. Como são tratados os riscos do projeto no cronograma? Eles não são tratados no cronograma. O cronograma ele é tratado como se fosse o projeto em seu formato ideal. Os riscos, é uma excelente pergunta que você faz, eu recomendo que você coloque como informações complementares. Aqui um último detalhe que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é uma falha grave da Prefeitura. Nas lives que eu assisti, isso não é mencionado, e não sei se é mencionado nos encontros presenciais, que acontecem também. Mas isso aqui é uma falha grave. Atenção aos documentos de pessoa jurídica que dependem da Prefeitura. Antecipe-se. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um pulinho aqui no edital. Muita gente se estrepa e se estrepará por conta disso aqui. Vamos lá, o que é? Vamos lá. Esse aqui é os critérios de seleção. Muito bem. Você ganhou. Você fez o mais difícil. Ganhou o edital. Aí, você tem que mandar documentos para a sua questão ali da Prefeitura. E você tem, vamos dar uma olhadinha aqui no regulamento, 7 dias corridos a partir do primeiro dia útil de prazo para mandar esses documentos. Então, vamos lá. Prova de inscrição de CNPJ, mole, você tira pela internet. Contrato social, também não é aplicável em caso de MEI. E certificado de microempreendedor individual. Pô, mas eu perdi o meu. Você consegue baixar uma segunda via na internet, bonitinho, colocando ali os seus dados de CPF e data de nascimento e nome. Tá? Cartão de inscrição municipal. Se você emite nota fiscal, você tem um alvará. Então, automaticamente, você tem uma inscrição municipal, é esse documento. Também um documento fácil. RG e CPF do responsável legal, beleza, tá? Agora, aqui a porca começa a torcer o rabo. Certidão de dívida ativa do município do Rio de Janeiro. Vou explicar por quê. Certidão de débitos relativos à dívida ativa da União, é uma certidão federal. Se você estiver devendo alguma contribuição, você, quando acessar esse link aqui que o edital colocou, você não vai conseguir. Mas, geralmente, você consegue, com a ajuda do seu contador, fazer uma negociação da despesa que você tem, da dívida que você tem, e ao pagar a primeira parcela, em 5 dias úteis, já libera. Tá? Essa aqui da débitos trabalhistas também é fácil, assim como do FGTS. A não ser que você tenha dívidas, que se você negociar e pagar, 5 dias úteis some. Mais uma aqui, débito de ISS. Essas que dependem da Prefeitura do Rio, têm agendamento prévio. Tá? Eu fiz desenvolvendo essa aula aqui para vocês, eu fiz uma consulta. Eu fiz um teste. Eu tentei agendar. No dia 23 de agosto, eu agendei lá no TCM, né? Fiz ali o agendamento. E o prazo para eu levar os documentos é de 10 dias. Então, eu ficaria desclassificado se eu deixasse isso para a última hora e eu não me antecipasse. Então, o que eu vou passar para vocês agora? Voltando aqui ao nosso conteúdo aqui. O que eu vou passar para vocês agora? Enviou o projeto no dia 22, aquilo ali ainda vai demorar algumas semanas para habilitação e tudo mais.
já emenda nessa retirada de documentos. Já se antecipe. O pessoal, mas o pessoal da... Será que não tem jogo com o pessoal da prefeitura? Geralmente o pessoal da prefeitura é muito bom de jogo. Mas pense também que esse jogo ofende o direito do suplente. O suplente que está com tudo direitinho ali, né, e que está aguardando para ver se consegue ali alguma brecha. Então, se antecipe nesses documentos e compartilhe essa informação para que vocês não passem por um evento traumático. É muito difícil ganhar o fomento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Quem conseguir pode se imaginar num patamar de produtor nível grande, tá? E é assim bem complicado você perder por uma bobagem, que é a questão do documento. Tem algumas perguntinhas aqui. Para o MEI tem essa documentação toda? Sim. Não tem só o contrato social, né? Mas, por mais que seja MEI, você tem que fazer ali uma visitinha para o cara carimbar o seu negócio assim de que você é MEI. E eles não fazem distinção de MEI e não MEI. Pode passar o link da inscrição, já tem o edital e todos os documentos, mas não consigo entrar na página de inscrição. Ela está aqui, ó, focaculturario.com.br, e você também acessa a partir da página da Secretaria Municipal de Cultura, que eu vou compartilhar agora, ao vivo, com vocês. Tá certo? Colocando aqui nesse momento. Então, vão salvando aí essas informações. E, mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no canal, eu vou colocar essas e outras informações ao longo da próxima semana. E habilitar as notificações também é legal, porque você vai pegando, assim, em primeira mão, tudo aquilo que está aparecendo. Nem sempre é fácil você acompanhar os editais que aparecem. Semana que vem deve lançar o Cultura Presente nas Redes, pelo Estado. É um edital pequenininho, de R$ 2.500, mas ele premia tem muitas premiações. Então, pode ser o primeiro prêmio de muita gente e oportunidade também de pagar uns boletos, né? A Gabriela está compartilhando aqui o link do Foca para que vocês possam acessar também. A gente vai dar um intervalinho agora, tá? E eu vou falar para vocês que nos dias 13, 14 e 15 de setembro eu vou fazer um novo formato de curso, que se chama Usina de Editais, em que a gente vai trabalhar com editais de todo o Brasil, trabalhando só as demandas de preenchimento em 9 horas aula. E além dessas 9 horas aula, tem uma hora extra agendada particular para que você você faça a revisão do seu projeto de uma maneira mais ampla. E a partir das 22 horas de hoje, 5 ingressos promocionais para quem está aqui com a gente nesse encontro sobre o Foca. Vai ser das 18h30 às 21h30 e hoje às 22 horas começa a divulgar. Esse aberto a pessoas de todo o Brasil. Então, um novo modelo que eu estou propondo, algumas pessoas que estão aqui comigo já fizeram oficinas gratuitas porque consegui patrocínios, nem sempre eu os consigo, e para poder gerar esse conteúdo, fazer esse planejamento, eu tenho que fazer um ingresso que é bastante baratinho, acessível, por mais que as dificuldades sejam conhecidas. A nossa querida Gabriela vai colocar o link. Não vai, Gabriela? Coloca ali, mas a partir das 22 horas está liberada a venda. Vocês podem marcar no relógio as orientações aqui. E mais, as pessoas que adquiriram um ingresso colaborativo, que era um valor simbólico para o nosso encontro aqui, essas pessoas receberão um abatimento do que pagaram nesse nosso encontro, do valor do ingresso que adquiriram. Ok? Eu ia dar uma pausa, agora eu não vou dar, não. Eu vou seguir aqui mais um pouquinho, né? Não deu nem uma hora, né? Não deu nem para pensar. Hidrata aqui. 37 minutos, né? Pois é. Quando der 45 minutos, a gente tem ali os 15 minutos que o juiz sempre dá. Não serão 15 minutos, tá, gente? No máximo 3 minutos. Então, vamos ao formulário. Temos aqui uma pergunta, né? O Cultura Presente nas Redes, a Camila Pinto aqui está dividindo com a gente. Eu fiz uma oficina ano passado. A minha primeira oficina, uma das primeiras oficinas online que eu fiz foi
sobre cultura presente nas redes. Várias pessoas contemplaram, eu consegui contemplar também. E aquilo ajudou muito para que eu, por exemplo, produzisse conteúdo para o meu canal. Isso forçou uma transformação muito bacana no meu trabalho. O formulário é o seguinte: o preenchimento dos seus dados é um pré-requisito para o passo 2. Os itens que têm asterisco são itens obrigatórios. Caso você inscreva 2 projetos no seu CNPJ, insira os dados de ambos nos anexos 4 e 5. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é isso. Caso você não tenha um portfólio pronto, coloque um documento provisório, apenas para poder avançar a página 2. Você só tem que lembrar de depois mandar o portfólio, que é a Vera, tá? Que é para valer. E apesar de não ser obrigatório, o anexo 10 é importante para a credibilidade do projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem tudo aquilo que não é obrigatório não é desejável. O anexo 10 ele foi proposto pela primeira vez no edital da Cultura do Carnaval Carioca, que está para publicar o resultado nos próximos dias. Então, ele serve para que grupos e coletivos digam o seguinte: a Gabriela está me representando. Aí todo mundo coloca ali a assinaturazinha escaneada, o CPF, parará, parará, parará. Minha pergunta para a Secretaria Municipal de Cultura: esse documento serve como uma carta de anuência para equipes que não necessariamente são coletivos, que são grupos estáveis? E a resposta foi sim. Então, a partir do momento que você tem uma reunião, vou reunir aqui, eu não tenho um grupo, mas eu vou reunir a Daiane, a Gabriela, a Júlia, a gente vai montar uma exposição. Eu recolho a assinatura dessas pessoas, eu fortaleço o meu projeto. Eu digo que eu dou fé pública, eu amplio a fé pública do meu projeto. Então, eu recomendo que vocês, por mais que não seja obrigatório, preencham o anexo 10. CNPJ de 2021 pode participar? Não pode. Anteriormente, a exigência, até no edital do Carnaval, era de 2 anos. E agora caiu para 1, já ampliou bastante. Tá? A nossa amiga Gabi informa que criou um grupo de WhatsApp para quem quiser e que será aberto apenas a nossa mediação para divulgação desses conteúdos. E quem quiser, procure a Gabi para receber essas atualizações. Isso é importante porque o YouTube está meio chatinho, assim, às vezes você marca a notificação e ela não chega. Algumas coisas estão acontecendo muito complexas da gente explicar. Então, vamos passar aqui para o formulário para a gente ter uma navegação mais intuitiva do nosso querido foco aqui. Só um minutinho. Eu vou localizar aqui. Tudo bem. E agora eu compartilho. Bom, após ter colocado informações muito básicas, a senha vai ficar salva ali no formulário e você vai continuar aqui. Não sou um robô. E aqui aconteceu alguma coisa. Eu não marquei que eu não era um robô, agora sim está valendo. Então, eu disse para vocês o seguinte: eu escrevi aqui um projeto, estou começando a escrever aqui um projeto, o debaixo do tapete. Tá? O sistema aqui reconheceu, e eu já estou aqui na escrita do projeto proposta. Só que tem a escrita dos dados. Esse foi o problema que eu identifiquei, que a prefeitura deu uma resposta para mim, mas ela ainda não deu a solução. Então, você coloca aqui as informações, os itens que têm asterisco são obrigatórios, você só avança quando preenche, tá? E, por exemplo, essa declaração de não ocorrência de vedações. É uma declaração que inclui o nome da sua empresa e o nome do seu projeto, tá? Só que você tem direito a escrever 2 projetos e você não tem direito a anexar 2 documentos. Então, você vai ter que fazer 2 documentos de Word no mesmo arquivo, salvar no PDF, citando os 2 projetos. É o que eu acho mais seguro que seja feito. Até que a prefeitura dê uma solução.
Eu acho que ela não vai dar uma solução tão pública, porque as inscrições já estão em curso. Então, o que eu oriento para vocês é isso. E no anexo 5, a mesma coisa. Você vai colocar as suas informações de empresa e nome do projeto. Aí você copia e cola e faz as informações de empresa em nome do outro projeto e salva aqui, porque, repito, você não tem espaço para anexar mais de um documento. Então, pode ser que, se você coloque só um documento, o documento referente a apenas um projeto, isso te desabilite ali naquele primeiro momento. Você vai ter como recorrer. Mas, por exemplo, se eu tivesse inscrevendo um segundo projeto aqui, o segundo que eu tenho direito, esse aqui eu inscrevi na linguagem de infância, tá? Eu já não tenho direito a usar a linguagem de infância no segundo projeto. Se eu for partir para o segundo, aquela parte de dados será a mesma, tá? Então, por isso que eu passei esse bizu para vocês. Nos anexos devemos colocar o nome do projeto ou do proponente, ambos, tá? São as duas informações solicitadas. Eu vou abrir aqui o anexo para vocês darem uma olhada no que eles estão e vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Só um minutinho. Aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se eu já consigo mostrar aqui como é que é esse anexo. Então, está aqui. Eu, nome da empresa, responsável pela empresa, proponente do projeto tal, declaro, parará, 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 parará. Aí, o que você tem que fazer? Fazer esse copia e cola tudo, tá? Prosseguir nesse arquivo, né? Dar aqui um backspace e cola aqui e só troca o nome do projeto que você está apresentando, tá? E depois salva no PDF. Tudo com, não precisa necessariamente, pode usar assinatura digital, não tem problema nenhum. Quem escreve 2 projetos por PJ na linha 1 pode inscrever projeto PJ na linha 2. A linha 2 é só... preciso esclarecer, mas se não me engano é só... Eu centrei forças aqui na linha 1, tá, gente? Mas se não me engano, eu posso apurar essa informação depois do intervalo e explico para vocês. Vou explicar essa pergunta aqui do nosso amigo Max. Max não, é da Andressa. Ok? Vamos apurar a questão da linha 1. Você pode também, na linha 1, inscrever um projeto como pessoa física. Aí você só vai ter que fazer um novo cadastro lançando o seu CPF. Ali naquela página inicial do formulário. Tá? Bem, a gente agora vai fazer um pequeno intervalo de 3 minutinhos para a gente beber uma aguinha ou um café, o que vocês quiserem, e a gente volta em seguida para fechar aqui o nosso encontro. Tá bom?
Voltando aqui, galera, para o nosso encontro aqui. Esclarecidas as dúvidas, algumas perguntas foram colocadas aqui. A Andressa foi no encontro do Foca e eles sugeriram 2 PJ na linha 1 e uma pessoa física na linha 2. Mas não falaram na possibilidade de ser projeto PJ. O PJ na linha 1, pessoal, é só para a linha pesquisa e inovação. Pesquisa e inovação é só pessoa física. Tá? Na linha 2, qual é a diferença? Você pode mandar tanto PJ quanto pessoa jurídica. Tanto PJ quanto pessoa física. Tá? A diferença é que eles têm que ser das áreas de planejamento 3, 4 e 5, que tem o anexo 11, tem a ver com os bairros da cidade, né? E eles não estabelecem uma linguagem específica. Não está dividido em linguagens como está o edital da linha 1. Então, as áreas de planejamento 3, 4 e 5, incluindo as favelas da Zona Sul. Favelas da 3, 4 e 5 e as favelas da Zona Sul também. Ok? E aí, só para a nível de comparação, nossa, falei a nível de, desculpa. A título de comparação, o edital o fomento de 2015, que foi o último que foi lançado e pago, ele tinha 23 milhões de reais de investimento. Esse tem 20. Deu uma emagrecida, mas também a gente tem que considerar que o edital do Carnaval investiu 3, então empatou. Só que uma coisa era o dinheiro em 2015, outra coisa é o dinheiro agora, né? Gasolina, carne, essa coisa toda. Mas vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Linha 2 com prioridade para ações que já são desenvolvidas nas áreas. Exatamente. É uma linha mais comunitária. Então, não tem sentido eu sou de Campo Grande, eu sou de Bangu, eu sou da Vila Kennedy, ou indo para as favelas da Rocinha, eu sou da Rocinha, eu sou da Chapéu Mangueira, Vidigal, e eu vou levar para Ipanema. Não, você tem que fazer uma coisa que cause impacto e retorno local. É o mais recomendável. Se utilizarmos um dos aparelhos de cultura disponíveis no edital, precisamos separar parte do orçamento para funcionários de manutenção, caso o projeto ocorra em fim de semana ou datas comemorativas, que são feriados nacionais, ou isto está incluso na colaboração da prefeitura com o projeto? Está incluso. Tá? Menos na linha 2. Na linha 2, você, em princípio, até pode propor coisas para esses aparelhos, mas a prefeitura não garante a subvenção dos técnicos. Esses técnicos são remunerados pela organização social que cuida do espaço. Em tese, eles não podem... vocês podem usar os equipamentos de luz, de som, operação de luz, operação... O que às vezes acontece é que o técnico da área percebe que a equipe tem um operador de luz, tem um operador de som, ele fica ali do lado, só para garantir que não vai fazer nenhuma grande bobagem, e aquilo ali é feito. E o que acontecia muito no passado, que é bastante desagradável, principalmente quando você fazia ensaio de luz, ensaio que atravessava a madrugada, era uma certa má vontade no horário de expediente para que você tivesse que estender o horário e pagar um dinheirinho a mais. Isso acontece também. Tem um tempo que eu não fico sabendo disso, mas pode ser que aconteça. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso conteúdo. Portfólio é um documento muito simples, ele é um documento de habilitação. Tá? Então, a principal informação que você tem que ter aí é a fé e a possibilidade de você checar as informações que você colocou ali no documento. Então, uma mera nota fiscal que você emitiu e que tem um link, aquilo ali comprova que você exerceu uma atividade cultural em tal data e você tem, portanto, mais de ano de atividade na produção cultural. Link, né? Mais um erro de digitação que eu vou ter que ver, marcando aqui no caderninho. Matérias da imprensa, que você tenha link, que você tenha print, que você tenha escaneado, tudo com data, e print com link
de redes sociais do seu projeto. Tudo isso comprova que você é elegível para a seleção do edital. Mas não me parece que um portfólio bonito, assim, se você puder acrescentar a essas informações uma formatação atraente, é interessante, mas é a cereja do bolo. Nenhum bolo é bom só por conta da sua cereja. O bolo é bom por conta do seu conteúdo. Tá? Seguindo aqui com uma perguntinha. Segurança, montagem, técnicos de som, ambulâncias. Tudo isso precisa orçar quando o projeto é na rua. Você precisa fazer uma interlocução com a subprefeitura da sua região. A subprefeitura tende a ter boa vontade, porque ela é um braço da prefeitura, ela precisa se projetar, então ela tende a ter boa vontade com relação a isso. Existem documentos e respaldos que os eventos de rua têm por conta da lei do artista de rua, mas lei no Brasil é uma coisa que demora a pegar. Se você trabalhar com parques que tenham cercas, que sejam fechados, você tem que consultar a administração do parque. Eu quero ir para o Parque Madureira, Parque do Flamengo. É importante que você busque uma interlocução antes. Por que eu fechei? Não sei. E tente conversar a partir do viés cultural desse evento. Então, eu tenho um colega meu de profissão que eu tenho que ver isso antes de escrever, de preferência, sim. Isso vai trazer credibilidade para o seu projeto. Tá? Falando aqui sobre um projeto que eu estou cuidando, não posso dar muito spoiler sobre ele, porque ele é um projeto que lida com traumas pessoais. Esse projeto, por exemplo, a gente está tratando com bastante cuidado e a gente está trazendo uma cláusula de confidencialidade que foi montada por uma advogada para dar segurança a essas pessoas que deram depoimentos. Esse documento vai ser mandado junto com o projeto, sim, para dizer que isso está sendo cuidado, que a prefeitura não tem chance de ter impacto. Então, Patrícia, respondendo a sua pergunta, tudo aquilo que você consegue apurar antes e transformar em informação vai contar pontos para o seu projeto. A Nicole pergunta, isso de 1 ano de atividades é só para o proponente ou para todos os membros do projeto? É só para o proponente. Então, é o CNPJ ou é o CPF da pessoa. Você comprova, no mínimo, que esse proponente tem 1 ano de estrada. Ok? Um colega meu passou por não vou citar o nome dele, mas ele foi fazer um evento no Parque Madureira. E ele foi informado de que tinha que pedir uma autorização. Ele procurou a prefeitura, mas ele não buscou uma interlocução com a Secretaria de Cultura. E quando ele buscou autorização, aquilo ali caiu na Secretaria de Fazenda. O que a Secretaria de Fazenda fez? Emitiu um boleto lindo, cheio de zero, para ele pagar, porque aquilo ali foi entendido como, por exemplo, um ensaio fotográfico, como se fosse uma filmagem, e ele depois encaminhou isso para a Secretaria de Cultura e tudo ficou em paz. Então, busque sempre a comprovação de atividade é por créditos, é por notas fiscais, é por matérias, é por filipetas, é por cartazes, é por posts no Instagram, no Facebook, que comprovem que aquilo aconteceu. Eu tratei agora do projeto de uma cantora de samba no edital do Carnaval, e eu montei o portfólio dela e consegui comprovar só com eventos que ela fez em casas noturnas, em restaurantes, em blocos, tudo a partir do Facebook e do Instagram. Então, aquilo ali tem fé pública hoje em dia. Ok? Formulário das informações iniciais, aquelas do próprio projeto. Você tem o nome do projeto, que pode ser alterado até a data do envio. Existe um debate dentro da própria prefeitura que é interessante que o nome do projeto comunique bem o que o público vai encontrar. Então, por exemplo, eu já fui contador de história num projeto de bibliotecas volantes nas praças públicas do Rio de Janeiro. Era um ônibus transformado em biblioteca e ele ficava nas praças. O nome do projeto era Livros nas Praças. Mais simples e comunicativo que isso, impossível, né?
Então, existe esse debate sobre o nome do projeto. A nossa querida Ilana pergunta se a gente tem que prever o orçamento de quanto vai para o imposto de renda, como fazer esta conta sendo MEI. Sendo pessoa jurídica, eu consultei meu contador hoje, não precisa prever nenhum tipo de repasse de imposto de renda na sua planilha. Até porque você também não vai precisar recolher notas fiscais da sua equipe, das pessoas que trabalharem para você. Porque a comprovação, a prestação de contas do FOCA é uma comprovação de objeto. Alguns produtores, os mais caxias, vão pedir notas fiscais. Aquela parte do orçamento de taxas e tributos, então, eu posso só pagar sendo pessoa jurídica, você deixa em branco, né? Eu vou compartilhar aqui para vocês como é que isso vem. Com o PF já chega debitado do imposto. Mas eu vou mostrar para vocês, vou antecipar aqui uma pauta do nosso encontro com o cálculo certinho. Fizemos aqui o cálculo certinho, vocês podem copiar. Quem vai se inscrever por pessoa física é esse aqui, tá? Ele é 27,5% daquele percentual de 25 mil reais. Tá? Então, aqui nós temos uma unidade 1, temos aqui um percentual, temos aqui uma parcela única, e desses 25 mil reais, gente amiga do Brasil, ficarão para o imposto de renda, para o Paulo Guedes e seus Blue Caps, R$ 6.005,64. Então, você vai ter que brincar com 18 mil e alguns quebrados. Tá? É mais ou menos isso. Ok? Fechamos aqui e voltamos para a nossa apresentação aqui. A escolha da linguagem inabilita a utilização da mesma em um segundo projeto e avalie os atalhos. Eu já vou falar o que significam esses atalhos. O valor do projeto não precisa empatar com o teto do projeto, ele só não pode extrapolar. Também já vou falar sobre isso. Vou falar agora. O que significa essa coisa de não empatar? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o debaixo do tapete. E eu disponho aqui dos seguintes orçamentos. Vamos lá. 50 mil, 100 mil e 200 mil. Significa que eu tenho 37 mil, de 47.830, de 15 mil. Ele vai ficar dentro dessa faixa. É importante falar isso, porque na Lei Aldir Blanc do Estado, no ano passado, eles tinham prêmios de 50 mil e 150 mil. E você tinha que mandar a planilha ali com aquele valor. Se você não mandasse, se você economizasse dinheiro público, você era desclassificado. Então, isso não ocorre. Isso foi uma apuração que eu fiz com a Secretaria de Cultura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que seriam esses atalhos, e eu já respondo as perguntas encaminhadas pelo chat. Aqui no edital, tem, além a gente fica conhecendo quais as hipóteses dentro das linguagens, né? O teatro você pode ter circulação, apresentação, mostra, festival, assim como todas as outras, né? Projetos que promovam expressões oriundas dos conhecimentos, tradições populares, enfim. E aqui tem o mapa, a planilha, que indica quantos prêmios de 50 mil para teatro, quantos prêmios de 100 mil e quantos prêmios de 200. Então, o teatro terão 45 projetos contemplados. Aqui em música, você tem 12 projetos de 50 mil, 10 de 100 mil e 2 de 200 mil. Tá? Então, eu quero falar para vocês sobre atalhos. Talvez não seja interessante você se colocar numa disputa que é mais competitiva. Então, por exemplo, a categoria de música geralmente é muito competitiva. Será que não é interessante, se eu tenho um projeto de música que trabalha com questões da infância, eu inscrever em infância? Por mais que sejam menos projetos aprovados, é uma linguagem híbrida e você pode abrir um caminho de discussão ali. Então, será que aquela minha contação de história, que toca na questão da herança da escravidão, não pode ser enquadrada aqui em arte antirracista? Aí eu saio da disputa por literatura, que também é uma disputa muito complicada.
Será que esse meu projeto de teatro aqui não pode virar um projeto de espetáculos de rua para artes urbanas? Eu vou me meter em teatro, vou disputar com o Marco Nanini, vou disputar com um monte de gente, briga de foice no escuro. Então, o que eu falo de atalho é isso aqui, é essa reflexão aqui. Claro que sem forçar a barra, né? Então, você só entre numa categoria de infância se o seu projeto efetivamente debater infância, de alguma maneira. Ok? Vamos voltar aqui para as perguntas que pipocaram aqui no nosso chat. Tem uma excelente pergunta aqui. Eu sei que vocês devem achar que todo professor fala que toda pergunta é excelente e fala sempre a mesma coisa quando elas aparecem, mas essa é excelente mesmo. Tá? É em parte verdade essa questão de elogiar a pergunta, mas essa é boa mesmo. O Rubens pergunta, não, tem muita pergunta aqui. Na contratação de pessoa física, como faz? Eles estão divulgando um valor diferente do desconto. Eles, como poder público, têm que enviar o valor que eles pagam. A prefeitura efetivamente paga 25 mil. O seu desconto de imposto de renda é a sua obrigação como cidadão. E isso vai ser feito ali na fonte. Se não há emissão de nota fiscal pelos fornecedores, como justificar o pagamento feito a eles? Você pode exigir a nota fiscal, você é o contratante, você pode agir como contratante e pedir a nota fiscal no nome da sua empresa. Isso vai te dar uma... É interessante até você recolher a nota fiscal, principalmente se você estiver ganhando o primeiro projeto de patrocínio, para você treinar a prestação de contas. Isso vai te ajudar lá na frente, por exemplo, numa lei Rouanet, que é uma coisa um pouco mais espinhosa. A questão da nota fiscal, o perigo dela é outro, tá? E eu ainda vou mandar um e-mail para a secretaria perguntando isso. O que acontece? Como é que a gente apura que esse investimento está sendo feito no Rio de Janeiro mesmo? Quando tinha nota fiscal, tinha exigência de 70% das notas fiscais serem do Rio de Janeiro. Se eu não tenho mais essa exigência, será que uma pessoa de São Paulo, de Minas, do Tocantins, do Cazaquistão, consegue um CNPJ aqui, com a equipe toda de lá, e não faz o projeto? A gente tinha, no começo dos patrocínios culturais no Rio, muitos projetos assim, que só estreavam aqui, depois iam para São Paulo. Então, isso é uma questão que se apresenta. Precisa separar esse item dos impostos, como embutir em cada item. Você não precisa embutir em cada item. Quando você paga, ele já está embutido ali. Quando você paga um prestador de serviço, o prestador de serviço que recebeu é responsável pela própria renda. Então, você não precisa separar. A Júlia pergunta se eu tenho um projeto infantil, vale mais a pena apresentar no infantil ou em teatro? Muito bem. Excelente pergunta. A questão é você avaliar as questões. Se ele tratar assim de uma leitura talvez mais pedagógica, talvez mais voltada à reflexão da condição da infância, até mais filosófica, eu sugeriria que você apresentasse em infantil. Agora, se ele tem uma cara mais de um espetáculo com um debate cênico contemporâneo, e que essas coisas não sejam tão ligadas, né? Essas coisas estejam desligadas da temática do projeto, aí eu sugiro que seja colocado em teatro. Existem muitos musicais para o público infantil sobre compositores. Tem uma sobre Raul Seixas para pequenos, Tom Jobim para pequenos. Eu não vejo uma discussão de infância ali presente, eu vejo uma discussão de estética. Eu estou apresentando um compositor às novas gerações. Então, eu não colocaria como infância, por exemplo. Teatro adulto e teatro infantil entram na mesma área. Uma mesma PJ tem que escolher entre um e outro, exatamente. É isso mesmo. Teatro infantil entra na categoria teatro ou infância. Aí é a sua escolha. Qual o conceito de arte pública? Conceito de arte pública uma boa fonte para você pesquisar o conceito de arte pública eu vou escrever aqui o nome do nosso amigo, né, do nosso colega, o Amir Haddad. Um simples Google talvez
possa ajudar vocês a clarearem um pouco o debate. Arte pública é arte que se faz no espaço público, que se faz que se faz com as interferências da rua, que se faz com as intercorrências da rua. Um grupo de teatro muito conhecido, o Grupo Galpão. Tem um espetáculo chamado Romeu e Julieta. Ele é um espetáculo que ele é na rua, que ele acontece ali em cima de uma veraneio e tudo, mas ele já foi feito em teatro. Então, você olha para aquela apresentação, aquilo ali sobrevive à ausência da rua. E, na minha opinião, aí é uma questão de opinião, tá? A arte pública, o espetáculo de rua, ele precisa desse diálogo com a buzina, com o público, aquelas pessoas que vão e vêm e vão, que vão ficar só 15 minutos. Ele é mais picotado nesse sentido. Ok? O Rômulo, se você quiser depois falar quando a gente abrir a fala, Rômulo, que eu sei que você é bem versado nessas habilidades, a gente abre um debate sobre arte pública com você, tá bom? Será uma honra e a gente já conversou anteriormente. Sei que eu estou abrindo um debate com alguém que sabe do que está falando. E em produtos culturais, nunca coloque apenas um. O debate que a gente já fez aqui. Vou dar um pulinho aqui no formulário. Então, aqui, você tem espetáculos, você pode fazer contação de história, mais podcast. Eu posso botar também um curso, uma oficina que eu receba professores. Né? O mesmo dia que eu estou lá, de manhã, de tarde, eu estou recebendo uma turma de oficinas. Você está ampliando o alcance do seu projeto, está desenvolvendo mais um produto, mais uma entrega para a prefeitura e para a sociedade, e você está, e algumas pessoas já conhecem esse meu bordão, abraçando a sua relevância. É muito bom quando você sabe que você é importante e amplia tudo aquilo que você podia fazer. Temos aqui algumas perguntas. No caso de apresentações em escolas municipais, precisamos ter a carta de anuência delas, ou discriminar em que escolas são. Basta citar que o evento será realizado em escolas. É interessante que você cite um diálogo, mais do que em escolas, com a Coordenadoria Regional de Educação. Você vai bater ali na porta da escola, provavelmente você vai encontrar uma pessoa, você vai pensar, você já foi na CRE? Você vai direto lá na CRE primeiro para abrir essa porta. O edital não está exigindo a carta de anuência dos espaços. Foi até uma das grandes sacanagens daquele de 2016, que ele exigia. Eu rodei a cidade inteira e para nada, né? Eu e muita gente, né? Centenas de pessoas. Mas ele não tem essa exigência. Se você conseguir um documento que você possa apresentar como anexo, é bom. Tá? É mais um pontinho que você conta a seu favor. A Andressa diz, eu levei essa dúvida para a Secretaria de Cultura e nem eles sabiam me responder. Normal. Minha ideia é viabilizar pelo FOCA o tour virtual pelo primeiro ecomuseu comunitário no Brasil, que já falamos sobre isso até, né? Lá em Santa Cruz, o NOPH de Santa Cruz, mas não houve confirmação deles se é considerado ou não. Então, deduzo que tenho que me esforçar na argumentação para ser aceito lá. O secretário de Cultura é de Santa Cruz, diga-se de passagem, né? Você sabe disso. Nosso querido Marcos Faustino. Apresentação. Aqui a gente vai começar a dar dicas sobre redação. 2.500 caracteres, ele é um misto de resumo e descrição do projeto. Concentra informações objetivas. Copie e colhe as perguntas do formulário e siga escrevendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos ao formulário. Quais são as perguntas que estão aqui? Eu copiei e colhei. Embaixo eu respondo. Termino de responder, para não queimar caracteres, eu apago. Quais as atividades e ações culturais que vai realizar? Aí você vai falar sobre todos aqueles produtos que você colocou aqui em cima. Vou realizar uma contação de história, vou gravar um podcast, vou fazer uma oficina que vai acontecer em períodos de contraturno. Quando elas acontecerão, aí você vai rememorar o seu cronograma. Acontecerá entre agosto e setembro. Acontecerá em dezembro, porque eu estou prevendo aqui um alto de Natal. Onde elas acontecerão, e aqui eu tenho uma dica para vocês.
Aqui embaixo, quando você relatar os espaços culturais, você vai ter o nome dos espaços culturais, né? Teatro Carlos Gomes, uma série de espaços culturais da própria prefeitura. Para você não repetir isso e queimar, você vai aos bairros em que ficam esses aparelhos e você relata no onde os bairros, tá? Onde elas acontecerão, em bibliotecas, nos bairros de Parará, Paraná, 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 Paraná. E quem pretende atingir, você vai fazer meio que um aperitivo do público-alvo, que é um item que você vai descrever mais embaixo. Escrevendo isso com alguma clareza, com algum aprofundamento e objetividade, você deve atingir esses 2.500 caracteres. Não atingindo, detalha um pouco mais a informação, volta lá nos parágrafos e vê o que você pode sofisticar. E a todo momento, aqui embaixo, você vai salvando. O que eu quero dizer com detalhar e ocupar todos os espaços? Também uma conversa que quem me conhece sabe que eu tenho. Vocês já viram um debate político, né? Em véspera de eleição. O senhor candidato tem 3 minutos para falar. Ele fala os 3 minutos, até tocar a campainha. Então, se te deram R$ 2.500, bota no bolso. Mas se te deram 2.500 caracteres, use-os, tá? Faça o possível para usar o espaço que te for dado. Então, você copia e cola e vai, concentre-se na resposta precisa às perguntas e, se sobrar, detalhe as informações. Mas embaixo você vai ter objetivos. E recomenda-se, o próprio formulário recomenda que cada objetivo seja descrito a partir de um verbo no infinitivo. Nós aqui indicamos de 5 a 8 tópicos, e 2 desses primeiros tópicos tratando de objetivos palpáveis, que a gente pode chamar também de objetivos gerais. E depois você coloca objetivos mais estéticos ou temáticos, que a gente pode chamar de objetivos específicos. E tem um longo debate sobre o objetivo, eu falo bem mais sobre isso nesse vídeo que eu vou disponibilizar, que está disponível já desde o ano passado, ali no canal, para vocês poderem ampliar essa discussão aqui. Justificativa. Quem me conhece sabe que eu considero o coração dos projetos. Novamente, você copia e cola as perguntas. Quais são as perguntas que estão lá no formulário? Por que é importante realizar o seu projeto cultural? Nessa resposta, esqueça você. Esqueça o seu sonho. Tente submeter isso aos interesses da sociedade, principalmente, e aos interesses da própria linguagem artística que você defende, da sua categoria profissional artística. Quais os motivos que levaram a idealizá-lo e por que o projeto deve ser feito por você e por sua equipe? Então, a razão desse projeto ser feito, a pertinência dele na sociedade nesse momento e por que essas pessoas que eu trouxe para perto são pessoas que têm capacidade de tratar bem esse projeto. Qual é o diferencial do seu projeto? O que ele traz que não é muito feito ou que nunca foi feito? Você faz ali a escrita. Qual é a relevância do seu projeto para a cidade do Rio de Janeiro e para a região em que está inserida? Eu acho que vai contar muito ponto, por exemplo, espetáculos de teatro que se proponham a estrear nas zonas norte e oeste, nas arenas e areninhas. Porque todo mundo vai querer ir para o Sérgio Porto. Todo mundo vai querer ir para o Carlos Gomes. Uma boa parte vai querer ir para os Embins, que depois que reformar. Mas você dar a essas regiões um protagonismo e você contribuir para a descentralização das coisas que acontecem, isso torna o seu projeto relevante para a cidade do Rio de Janeiro. Você torna a cidade do Rio de Janeiro menos desigual. Provavelmente, vamos supor que eu leve o meu projeto para Pavuna, ali para a Arena Jovelina. Provavelmente o seu público vai ser comunitário. Muito dificilmente alguém vai sair de Copacabana, Ipanema, Tijuca para te assistir na Pavuna. O contrário acontece. Muita gente sai da Pavuna para assistir coisa em Copacabana, centro. Então, quando você inverte, quando você escova esse animal a contrapelo, olha que palavra bonita, expressão bacana, você
desperta uma atenção maior para o seu projeto, na minha opinião. E para qual público o seu projeto foi idealizado. E aí cabe você ter conhecimento sobre quais segmentos o seu projeto toca, quais os diálogos que ele desperta. Então, o meu projeto que fala, a gente já falou aqui de um projeto que fale sobre feminismo. O gênero preferencial dele é o gênero feminino. O público preferencial é o público feminino. Significa que o homem não pode entrar? Não. Significa que a interlocução com a sociedade basicamente se dá com essa característica específica. Ok? A Júlia tem um pequeno projeto, que é uma equipe pequena, somos 4 mulheres, a ideia é de fazer 3 peças de teatro de bonecos, 24 apresentações e 4 oficinas em 4 locais da prefeitura. As apresentações aconteceriam ao longo de 3 meses. Queria colocar na categoria de 100 mil. É viagem? Devo enxugar e colocar na categoria 50 mil? Se você acha que consegue pagar tudo com 50 mil, eu acho que é mais interessante. Se você já tem um histórico de coisas que você aprovou, talvez seja interessante você... Isso foi dito numa formação da prefeitura, assim. Pessoa que está começando, talvez não seja o momento de já pleitear 200 mil, 100 mil. Então, se não vai ficar um cobertor muito curto, eu teria que reduzir a quantidade de apresentações e da temporada para encaixar em 50 mil. Pois é. Então, você aumenta as suas chances também porque tem mais prêmios, né, na categoria de 50 mil. Também é interessante, e tem aqui também mais 2 vídeos sobre justificativa, tá? Em que eu digo o que escrever em justificativa e o que não escrever em justificativa. Tem ali modelos, tem ali simulações que a gente faz, tá tudo ali, tá bem legal. Uma dica sobre o que escrever. Se você está tratando de um tema filosófico, de um tema acadêmico, você cita ali com moderação uma referência acadêmica. Também não vai sair citando um monte de gente, porque acaba passando uma certa insegurança intelectual. Se você fala sobre uma demanda, uma pauta social, você pode citar dados. Então, por exemplo, a minha peça fala sobre obesidade infantil. Tem 200 mil dados que comprovam a seriedade dessa causa. Então, o meu projeto passa a falar sobre uma coisa que é real, que não é uma hipótese da minha cabeça. E o que não escrever, sempre vale a pena lembrar, não escreva que você vai levar cultura às pessoas, tá? Não escreva que você vai fazer uma coisa que nunca foi feita quando essa coisa já foi feita algumas vezes, tá? Não use as suas impressões de redes sociais para tentar validar uma hipótese, porque cada um de nós tem uma rede social de acordo com o nosso umbigo, tá? E, enfim, algumas dessas coisas estão citadas ali. Uma que é muito, muito utilizada também é dar voz a determinadas pessoas. Eu tenho reservas a essa... Tudo aquilo que você escreve e que você tem a sensação, pô, já escrevi isso antes, ou que você tem a sensação, alguém vai falar dessa maneira, desse jeito. Você pode interpretar como uma bengala retórica, e é importante evitar. Público-alvo. Esse aí deitado sou eu mesmo. Detalhe, as características do público-alvo para o qual o projeto cultural será realizado, considerando a quantidade de pessoas que serão atingidas, perfil social. Reparem que tem sempre um pedido e um convite à quantidade. Tem alguém lá na prefeitura com uma planilha na mão. Não se esqueça que o Zé Planilha está presente em todas as instâncias. Tem gente de planilha na Polícia Militar, tem um cara com planilha no hospital. Nós estamos vivendo a era da planilha. Isso também está nos projetos culturais. Perfil social, faixa etária, gênero, raça. Eu quero fazer um projeto que trabalhe questão de território em Madureira,
ali que dialogue com a cultura do baile de charme. Então, você tem um perfil social desenhado ali, que tem as suas exceções, mas tem uma cara que a gente consegue, se você frequenta o evento, se você tem familiaridade com o lugar, você consegue entender. Algumas vezes você se surpreende, mas na maior parte das vezes você sabe. E você estabelecer quais são os segmentos que interessam ao seu público, que interessam ao seu projeto, você mostra que você conhece. É importante que você ressalte também os aspectos geográficos e as preferências culturais. Então, aquilo que eu falei, se eu estou na Pavuna, eu estou com a comunidade da Pavuna. Se eu estou na Ilha do Governador, eu estou com a galera da ilha. Tá? Fica ali perto, ali no Cocotá, perto do Morro do Dendê, mas, de repente, você consegue trazer uma galera do Tauá, da Freguesia, né? Da Praia da Bandeira, mas dificilmente você vai trazer alguém de bom sucesso. Né? Estabeleça a classificação indicativa e nunca utilize o termo censura. Isso é para os mais antigos. Tá? A gente tem a classificação indicativa de livre, 10, 12, 14, 16 e 18, mas antigamente, no tempo em que eu era criança, por exemplo, existia censura. E as pessoas falaram assim, quando eu ia começar um programa depois da novela, tinha um locutor que falava: atenção, senhores pais, terminou o horário para o público infantil. Programa 14 anos. Aí aparecia um despacho assim na tela, assinado. E algumas pessoas até hoje usam censura 14 anos, censura 16. Então, não varie de censura, que a gente está sendo difícil fazer esquecer essa memória. Então, contribua, por favor, para o bom uso do português e para o bom uso da cidadania. E tem mais sobre público-alvo nesse vídeo específico aqui no YouTube, para vocês poderem se aprofundar e aproveitar a noite de sexta-feira, que vai ser boa. Ficha técnica e segmentos. Aqui uma dica de como você colocar a sua ficha técnica. Quando você chama uma pessoa bacana para trabalhar, uma pessoa que tem reputação, que tem nome, você está fazendo uma espécie de transfusão do currículo dessa pessoa para o seu projeto. Por mais que você esteja começando, tenham pessoas jovens na equipe, quando essa pessoa se interessa pelo seu projeto, assina ali o anexo 10 e participa, ela está contribuindo, está aumentando a confiança do seu projeto. Então, aqui tem uma pergunta, já vou te responder, tá, Rosemary? Então, na ficha técnica, você inclui o nome da pessoa, a função que a pessoa exerce, entre parênteses, a formação acadêmica e técnica que ela possui, os principais trabalhos que ela desenvolveu e os eventuais prêmios. Então, eu chamei um escritor para o meu evento de pesquisa e inovação. Esse escritor ganhou 2 vezes o prêmio Jabuti, que é o mais importante. Esse Jabuti tem que estar ali na escrita do currículo dele, colocado assim, procura não colocar em tópicos, procura criar uma redação comum de mais ou menos 1.000 caracteres, de 500 a 1.000, com essa ordem de informações. E tem uma pergunta ali, que é sobre a participação de PCD, pessoas com deficiência, pessoas negras, LGBTIA+, em posição de liderança e protagonismo dentro da sua equipe. Na live de ontem, da secretaria, foi muito curioso, uma mancadinha, né? A live foi muito boa, a pessoa que apresentou, não me lembro o nome dela, apresentou muito bem, contribuiu aqui para a minha revisão. Mas ela falou uma coisa um pouco confusa, que tipo assim, não é obrigatório que você relate a presença desses segmentos. Você não vai perder ponto, mas também não vai somar. Aí eu comecei a rir. Dá mais ou menos no mesmo, né? Então, eu tive uma ideia, a prefeitura não passou isso, é uma ideia que eu vou aplicar nos meus projetos, que é o seguinte: fiz a minha lista, eu disse que tem pessoas do segmento, eu vou colocar pessoas LGBTIA+. 1. Letra A, nome da pessoa, função e as atribuições dela no projeto. Tem mais uma do segmento, nome da pessoa, função, tarefas e atribuições. Repare que eu não coloquei aqui se a pessoa é bi,
se ela é homo, se ela é trans. Eu acho que cabe a gente um respeito à privacidade, à intimidade das pessoas nesse momento. Nem todo mundo fica à vontade, assim. Tudo bem que é um documento que não vai ser público, não vai sair no Diário Oficial, esse tipo de informação, mas eu não entrei em detalhamentos. Como não entraria em detalhamentos quando eu fosse relatar PCD, pessoas com deficiência. Eu vou colocar nome da pessoa, função e tarefa. Não me sentiria à vontade em detalhar se a pessoa é cega, se a pessoa é cadeirante, se a pessoa tem paralisia cerebral, síndrome de Down. É mais ou menos assim que eu vou fazer. Se alguém tiver uma divergência, pode colocar aqui e uma sugestão, uma ideia melhor. Eu vou aplicar dessa maneira. Acessibilidade. Deixa eu responder a pergunta da Rosemary. Acessibilidade, você... Pesquisa e inovação é voltado para trabalhos acadêmicos? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, estar desligado da academia e fazer um determinado projeto de pesquisa, um determinado projeto de inovação. Claro que você vai se fortalecer à medida que você chamar pessoas do mundo acadêmico, do campo acadêmico, e isso vai somar para o teu projeto. Mas eu não vejo necessidade disso, não. Ok? Acessibilidade, você tem que prever alguma coisa, preferencialmente proporcionando atendimento integral. Então, por que eu vou fazer 10 eventos e só 2 deles eu vou ter serviço de tradução em Libras? Por quê? Essas pessoas podem aparecer em qualquer evento. Todo jogo de futebol, por exemplo, atrás do gol, se vocês forem conferir, tem uma ambulância. Quantas vezes essa ambulância é usada? Em 0,1% das vezes ela é usada. Inclusive, salvou a vida de um camarada lá na Europa há cerca de 2 meses. Então, não fica medindo assim, vai ter, eu vou receber cardiopatas. Então, você tem que pensar na possibilidade de receber essas pessoas o tempo todo. Existe alguma diferença na inscrição de pesquisa e inovação para as demais categorias? A única diferença, Cecília, é que pesquisa e inovação é por CPF. Então, você pode trazer também libras, audiodescrição, legendas e facilidades de acesso físico. Trabalhar com lugares que tenham rampas. Ou, se não tiverem rampas, você fazer uma locação de rampas ali de alumínio, de madeira, que possam facilitar o acesso do cadeirante. Mas eu contratei um intérprete de Libras e não foi nenhum surdo. Entenda o trabalho do intérprete de Libras como um trabalho estético também. Como uma interpretação em uma outra linguagem do seu projeto. E isso contribui para a reflexão da acessibilidade como um todo. Aliás, existem muitos surdos que não são alfabetizados em português, são apenas em Libras. Programação gratuita em aparelhos da prefeitura. Já falamos sobre isso, você pode realizar seu projeto em outros lugares, mas é interessante movimentar ao máximo os espaços sugeridos. Quem quiser trabalhar com uma artista surda, essa moça aqui, que está fazendo a interpretação de um poema, chama-se Ana Carla. Ela faz saraus com o seu corpo. Ela é uma educadora surda e a gente já fez um projeto em 2018. Se tiver interesse, depois me procure, que é uma grande profissional. E como intérprete de Libras, sempre recomendo o Jadson Abraão, o melhor intérprete de Libras do Brasil. Sempre trabalhando aqui com a gente, sempre fazendo e recebendo o nosso merchandising inteiramente afetivo. Comunicação. Detalhe de que modo pretende realizar a divulgação do seu projeto para atingir o público-alvo, diga quais meios de comunicação serão utilizados. E aqui tem 3 pontos. Você pensar a comunicação digital como um elemento decisivo e trazer para trabalhar pessoas como a Gabriela, que trabalha aqui no nosso staff, que entendem muito desse riscado. Sinalize diálogo com os gestores dos espaços, se você for trabalhar em espaços da prefeitura. Isso é muito importante. Ele vai ajudar você a resolver os dilemas da região. Então, tem região que funciona moto de som.
Tem região que funciona filipeta. Tem região que funciona ficar na porta da escola distribuindo filipeta também. Tem região que funciona faixa na frente do espaço. Tem região que funciona fanfarra de porta de farmácia na porta do espaço cultural. Isso você só vai saber no contato com o gestor. E é uma das razões que você deixa o orçamento por último. Você só sabe desse detalhamento depois que você escreveu. E não despreze a criação de materiais institucionais. O que eu quero dizer com isso, minha gente? Ganhou, filma o projeto o tempo todo. Depois joga isso numa edição, bota numa narração, publica no YouTube, manda para a Secretaria Municipal de Cultura. Eles querem um retorno institucional também. Além do que, isso vai ser uma propaganda para você. Nossa Senhora, a Elisa consegue patrocínios da prefeitura. Nossa, legal, bacana, essas coisas que aconteceram com ela. A Gabi, hein? Nossa, quem diria? Projeto bem filmado e tal. Isso retorna para você também. Então, é uma via de mão dupla. Por mais que você, eventualmente, não goste do prefeito, você não está fazendo uma homenagem ao prefeito, você está fazendo uma homenagem ao cidadão carioca. A prefeitura não é do prefeito, ele é um inquilino de lá, e você está ampliando também o impacto do seu projeto. Complementos e anexos. Vamos lá. Uma foto de uma das minhas últimas oficinas presenciais, ali no bairro da Santa Teresa. Não despreze o espaço disponibilizado para escrever informações que acrescentem ao projeto. Pode ser uma extensão da apresentação, justificativa ou estudos que embasem o projeto. E em anexos, você pode apresentar um portfólio que destaque a trajetória do coletivo com um maior tratamento de imagem. Então, vamos lá para essa parte aqui. Boa parte dos nossos colegas que enviaram projetos deixarão em branco essa parte aqui, ó. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 e informações complementares. Vocês acham que a prefeitura ia abrir espaços de preenchimento de informações se ela não as quisesse? Então, aproveita esse espaço que foi aberto, amplie a discussão, mande mais informações. Se você conseguir um documento lá da CRE, da Coordenadoria de Educação, coloque esse documento ali disponível e amplie ali o seu alcance. Ok? Como últimas informações, você tem que entender as seguintes: orçamento, cronograma. Então, vamos lá. Muita gente tem medo do orçamento. E, como algo que tem medo, resolve fazer o orçamento primeiro. Aí depois vai escrever. Só que na escrita, novas coisas surgiram, novas coisas apareceram. E você, como fez o orçamento e achou que se livrou, não colocou. Isso, na hora de operar o projeto, vai ter consequência. Então, o orçamento é a última coisa. Nossa amiga Júlia está confessando aqui em público que fez. Se ela mandasse no privado, eu não falava, mas ela mandou no público. Não tem problema. Mas depois ela vai mexer. Ok. Então, não se esqueça da questão dos 15% de despesas administrativas e 30%, entre 25% e 30% para comunicação e divulgação. E, nesse caso específico aqui, o item imposto só em projetos de pessoa física. O cronograma, também por último, ele também vai traduzir e vai detalhar tudo aquilo que você relatou, principalmente na apresentação. E evite considerar apenas o período de realização do evento cultural, da apresentação e a prestação de contas, colocando as etapas como estruturação, ensaio de visitas técnicas, impressão de materiais gráficos, entre outras informações. Outros cuidados: utilize os modelos. O FOCA não obriga você a mandar os modelos que eles forneceram, mas se eles se prometeram e se deram o trabalho de montar um documento, eu acho mais fácil utilizar. Use os modelos fornecidos pelo FOCA, refaça manualmente os cálculos financeiros da planilha,
conta na ponta do lápis mesmo para ver se bateu ali na calculadora, porque às vezes você tem um quadradinho ali corrompido que dá problema, isso é muito comum. E quando você for salvar em PDF, abre depois o documento para ver se a coisa não ficou meio desconjuntada, se a apresentação não ficou comprometida com a transposição para o PDF. Isso vai facilitar também a avaliação. No projeto, nós temos aqui as informações de contatos, mas, só dando uma passada aqui na questão das perguntas, não temos perguntas, e vamos aqui passar para, rapidamente, o cronograma. Isso é importante falar, no desenvolvimento do seu projeto, se ele for atrasar, você tem que solicitar a prorrogação ali de uma ou outra etapa. Você só não vai poder passar do período legal do fomento, que é até o final de 2022. Tá? Então, vou colocando aqui as coisinhas todas do meu projeto, de uma maneira coerente, e eu gosto de fazer uma coisa muito, muito graciosa, que é colocar uma corzinha aqui, para a navegação ficar mais agradável, mais fácil de localizar. Ok? É obrigatório colocar essa corzinha? É obrigatório que seja amarelo? Não, você pode colocar a cor que você quiser também. Aqui você coloca os dados do seu projeto, o telefone, os contatos, e depois salva no PDF. Temos aqui algumas perguntas. Não temos. Pode enviar novamente os seus contatos? Já vou mencionar isso, Zaira, rapidinho. Vamos lá. Perguntaram aqui no privado, fizeram aqui um relato no privado, dizendo o seguinte, que eu fiz isso até na outra vez. Não entendi. Bom, vou seguir aqui. Vamos lá. A reserva de contingência no cronograma, você pode prever um período assim que você considere mais sossegado assim, no cronograma assim. Eles pedem projetos que tenham possibilidade de versão online. Muda todo o orçamento e estrutura do projeto. Nesse caso, Ana, o que acontece? Você só não pode comprometer o objeto. Então, se o meu objeto são 10 apresentações de teatro, eu tenho que fazer 10 apresentações de teatro online. Se no meu objeto está dizendo que é gratuito, eu não vou poder cobrar. Se eu vou fazer 5 oficinas, eu tenho que fazer de alguma maneira. Só não posso comprometer o objeto. Posso ir além, aproveitando que eu não vou gastar com transporte, com um operador de luz? Até pode. Tá? Deixa eu ver aqui. Os contatos aqui que a nossa querida Zaira pediu, estão todos aqui. Vocês vão receber esse material. Fiquem sossegados. Pode-se inserir atividades de tratamento do risco dentro do cronograma? Pode. Qualquer coisa que você queira colocar como planejamento, você pode jogar ali sim. Na linha 2, não pode apresentar projeto inédito. A ideia é colocar projetos que já ocorram no local. A ideia são projetos de vocação comunitária. Você pode colocar projetos inéditos também, mas eles têm que pensar ali o território, né? As áreas em que eles estão acontecendo. E dando uma olhadinha aqui em orçamento, para a gente finalizar. Como fica a verba que foi disponibilizada, mas não foi totalmente utilizada? Agora, minha gente, agora ficou sossegado. Agora, e mais uma pergunta excelente. Você pode voltar um pouco da explicação do orçamento? A gente tem que fazer uma projeção. Já vou lá. Então, vamos lá.
Rubens pergunta como fica a verba que não foi disponibilizada, e não, que foi disponibilizada, mas não foi integralmente utilizada. Você pode reverter para o seu próprio projeto. Qual é a minha dica? Quando você receber o recurso, que vai ser numa parcela só, você coloca esse recurso numa aplicação financeira. Quando eu digo aplicação financeira, não vai botar em bolsa de valores, aplicação que envolva muito risco. Você vai colocar numa aplicação conservadora, que permita que ele renda, e com resgate automático, para você também não mandar cheque sem fundo, passar cartão de débito que não compensa, etc. e tal. Como você só precisa fazer a comprovação de objeto, que realizou os eventos, e não precisa mandar a prestação de contas financeira, é possível que você, de uma maneira dinâmica, redistribua o dinheiro que sobrou dentro das suas linhas. Mas é fundamental que vocês guardem essa planilha e acompanhem ela na ponta do lápis, para que vocês não corram o risco de deixar de pagar pessoas porque perderam o controle, porque não tinha que escrever a nota fiscal. Tiago Carvalho, na sua opinião, teria mais força inscrever 2 projetos de montagem teatral, se for o mesmo CNPJ, não pode, separados, montagem e circulação separados, ou escrever um projeto de manutenção de grupo e dentro dele conter os 2 espetáculos. Você matou a charada, Tiago. Na minha opinião, você escreve um projeto de manutenção de grupo e coloca ali os 2 espetáculos no contexto. Vira até um diferencial, que ele passa a ser um projeto que tem 2 entregas. E vai ter que ter projetos de manutenção de grupo sendo aprovado. Isso não tem a menor dúvida. Ok? Mas é minha opinião, tá, Thiago? Decide aí, que eu sei que você é esperto. Era o que eu faria. Aqui no orçamento, você também lança os dados, né? Só um esclarecimento sobre essa linguagem aqui. Pré-produção, tudo aquilo que você faz no momento que o projeto está sendo concebido. Então, aqui você pode financiar uma dramaturgia. E aqui você tem, por exemplo, o termo que é quantidade. Quando for uma pessoa, é 1. Ou quando for um serviço, uma demanda, é 1. Quando for mais de uma pessoa, ou 2 pessoas, 2. Enfim. O termo unidade, que é colocado aqui, é como você se refere a esse tipo de pagamento. Então, um dramaturgo recebe uma criação. Um diretor de produção recebe por um projeto. Uma atriz recebe um cachê. Um coreógrafo recebe uma criação, enfim, uma coreografia. Então, você vai colocando ali as referências que são plausíveis. Na linha quantidade da unidade, você coloca o número de parcelas que essa pessoa vai receber ou o número de cópias, de quantidade de coisas que você está pagando ali naquela determinada linha. Então, 2 parcelas de R$800 para 2 pessoas, você viu ali que o cálculo já foi feito automaticamente. Aqui eu posso pagar direito autoral também. E sobre direito autoral, um esclarecimento importante. Para termos de direito autoral, não existe a palavra, não tem o menor efeito você falar que foi livremente inspirado, baseado em... Não, vale da mesma maneira. E outra coisa, o acordo que você fechou com o autor para um projeto, se você conseguir a extensão do projeto, tem que ser refeito. Foi por isso, por exemplo, que um projeto de um musical que fez bastante sucesso, dirigido pela Laura Castro, sobre Cartola, fez um enorme sucesso no Centro Cultural Banco do Brasil. Aí apareceu, isso tem bastante tempo, aí apareceu a possibilidade de uma nova temporada. Aí quando apareceu a possibilidade da nova temporada, o que os herdeiros fizeram? Novos acordos. Isso, e acabou não podendo acontecer. Produção e execução, você coloca a sua equipe criativa, como também a equipe de trabalho, a equipe que está lá fazendo a manutenção das coisas, desde o operador de luz até as despesas de transporte, até as despesas de hospedagem, caso seja o caso. Pós-produção e finalização, você trata de relatórios. Você não vai precisar de contador, mas você pode ter uma pessoa
para organizar a comprovação de objeto. Se você chegar lá com um balanço financeiro, eles vão achar ruim? Não, eles vão achar até fofo, mas não precisa. Divulgação e publicidade, tudo aquilo que você usou para a comunicação do seu projeto, desde a identidade gráfica, passando também pela assessoria de imprensa, filipetas. Quando a gente tratar de filipetas e materiais gráficos, você trate os diferentes materiais gráficos em diferentes linhas, porque eles têm naturezas muito diferentes, vocês vão ter fornecedores também muito diferentes. Como também mídia paga. E aí, mídia paga também é considerado anúncio em jornal, anúncio em rádio e impulsionamento virtual. Custo administrativo, despesas de correio, despesas de... O que mais? Despesas de escritório e também a coordenação técnica. O que é isso? É o trabalho, é o valor que o representante jurídico do projeto vai reservar para si. A empresa tem a sua vida de empresa, ela precisa receber dinheiro. Então, é o que você reserva aqui. E o imposto de renda só no caso de pessoa física, e já está aqui cantada a pedra do valor que é para ser repassado. Ok? Muito bem. Ao invés de colocar pessoas, pode colocar as atividades que serão feitas nessa etapa, tanto pessoas quanto atividades. Essas etapas vão ter os recursos alocados a ela. Então, você coloca pessoas e atividade. Então, eu coloco aqui na parte de produção tanto o trabalho do artista, como a verba do transporte, da alimentação. Tá? Uma outra pergunta que eu não estou conseguindo descer. PF pode inscrever um projeto ou dois. PF é um só. É isso? Acho que é isso. Vou aqui passar para vocês, agora em primeira mão, o link da usina de editais, em que a gente vai detalhar mais ainda, durante 9 horas de aula, esse conteúdo. Tem certificado e tem consultoria individual de 1 hora para você. 22 horas, estarão abertas as porteiras, tem um número limitado de pessoas. E as pessoas que adquiriram o ingresso colaborativo terão o desconto nesse nosso encontro aqui agora. Ok? Eu vou interromper a gravação agora e vou para que vocês possam fazer perguntas verbais ou para que o Rômulo possa falar um pouco mais sobre a definição de arte pública, que eu acho bastante interessante da gente saber.